Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto e a Casa Santos hoje trouxe para nosso podcast uma empresa que é fornecedora, parceira nossa aqui, que é a Votorantim Cimentos. E como convidada, a gente trouxe a Cássia, que é especialista nisso. Olá pessoal, olá Roberto, é um prazer estar aqui com vocês hoje falando da nossa linha Votomassa. A nossa Votorantim Cimentos está sempre inovando também, um portfólio enorme, e eu vim compartilhar com vocês algumas dicas de aplicação desses nossos produtos, inclusive tem produto novo, hein? É isso aí. Pessoal, hoje a gente trouxe algumas argamassas que são a básica da construção civil. Aqui, está esparramado, nós temos AC1, AC2, AC3, piso sobre piso e massa pronta, certo? Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para você entender o funcionamento, como ser utilizada, aonde aplicar. As dúvidas de vocês estão aqui. Então, todas anotadinhas aqui para me perguntar para a Cássia. É isso aí, Alberto. E eu tenho algumas dicas para compartilhar com vocês. Vocês sabiam que nós temos 10 anos de garantia na nossa linha Votomassa? Além de 10 anos de garantia, nós temos um prazo de 12 meses de validade. E isso é um diferencial no mercado. Nós também temos uma diferenciação aqui nessa linha que é sobre a liberação rápida para rejuntar. Então, em 24 horas, qualquer uma delas você pode fazer o rejuntamento. Você sabia? Olha que legal! Pois olha, super dica, até eu tô aprendendo, pessoal. Novidade aqui para nós. Viu, Cássia? Mas vamos falar da C1? Vamos lá. Essa mocinha aqui. Perfeito. Bom, como você comentou, nós temos a C1, a C2, a C3, a piso sobre piso e a nossa massa pronta, que é a nossa queridinha. A C1, ela vai ser uma argamassa que ela é para áreas internas, né? Então, ela é específica para áreas internas. A C2 já é para área interna e externa. A C3 e a piso sobre piso também, elas podem ser utilizadas para área interna e externa. Mas qual que é a grande diferença? Uma dica para você que está em casa e para você também que é vendedor de balcão é a aplicação da peça. Então, é muito importante a primeira identificação da utilização. Qual peça eu vou usar? Qual o tamanho dessa peça? E aonde eu quero colocar? E isso já vai te dar um norte de qual delas escolher. Olha que legal. Iniciou super bem. Então vamos lá. Cássia, a AC1, argamassas de uso interno. Perfeito. Tem algum tamanho específico? Tem até onde nós podemos aplicar? Qual o tamanho da placa na AC1? Perfeito. A AC1 a gente pode usar até peças de 80 por 80, peças internas. Então você pode aplicar tanto na cozinha, quanto no banheiro, quanto na sala, de peças até 80 por 80. Ah, legal. 80 por 80. AC1. AC2. A AC2, você pode estar utilizando ela. Uma dica importante, hoje eu estou cheia de dicas importantes. Você sabia que a nossa AC2 pode ser usada em gesso acartonado? Olha, não sabia. Então, também é uma dica para você aí que está em casa, também a AC2, que é essa aqui da embalagem laranja, pode ser utilizada também em gesso acartonado. Ela pode ser utilizada também em peças até 80 por 80. A diferença dela entre a C1 é que ela pode ser usada externo. Então, além da cozinha, você pode também estar aplicando na garagem. Sensacional. Bem legal. A C3, Ana Cássia. Bom, a C3 é essa aqui da nossa embalagem azul. Ela é muito queridinha aqui nas regiões, justamente pela facilidade que ela tem em tamanhos de aplicação, né? Muita gente fala assim, essa é a mais forte, né? Uhum. A diferença não é que ela seja a mais forte, ela tem uma formulação, uma resistência maior. Isso quer dizer o quê? Que ela aguenta peças maiores, então ela vai suportar a colagem de peças de até 1 por 1. Por isso que nós entramos no caso de saber aonde vai aplicar, porque às vezes também não adianta gastar caro numa C3, sendo que uma C1 pode ser feita a aplicação perfeitamente. Piso sobre piso, Dona. A piso sobre piso, essa da embalagem verde, também é uma das nossas campeões de vendas aqui na Votorantim. Por quê? Porque ela é 10 em 1, então ela pode ser utilizada em até 10 aplicações. Ou seja, ela pode ser utilizada interno e externo e também pode ser utilizado para substituir uma C1 ou uma C2, então ela é mais versátil. Muita gente está reformando, né, e vai fazer várias pequenas aplicações, então vai reformar um pouco do banheiro, vai reformar aquela peça, aquela cerâmica que soltou lá na garagem. A piso sobre piso é ideal para esse tipo de reforma. Ela faz tudo. A nossa faz tudo. Legal. Só para não fugir daqui, vamos falar dessa moça aqui, a massa pronta. Bom, a massa pronta, ela é como se diz, né? É uma massa pronta que ela é como se fosse o nosso coringa, né? Então, ela faz várias utilizações, ela é muito utilizada em pequenas reformas, principalmente em áreas onde não é permitido apartamento, onde tem dificuldade de alcance de produtos. A massa pronta é utilizada para esses tipos de acabamento. Legal. Cássia, eu trouxe você aqui, tá? Porque o pessoal no balcão sempre vem com várias perguntas para a gente.
E eu até acabei anotando alguma, pessoal, pra gente... Vamos aproveitar, Cássia, aqui de sanar todas aquelas dúvidas que a gente tem. Vamos lá. Perfeito. Ó, tem uma primeira pergunta aqui. Qual argamassa para áreas como banheiro e cozinha? Perfeito. Então, banheiro, por ser área molhada, sempre tem realmente uma dúvida em relação a isso, mas tanto a C1 quanto a C2 elas podem ser utilizadas. Tudo vai diferenciar o que você vai usar ou uma ou outra, é realmente o tamanho da peça. Ambas dá para até 80 por 80, então, falando de custo, o ideal seria indicar para o seu cliente que for fazer um banheiro, uma C1. Certo, mas aqui o pessoal sempre vem aqui no balcão e fala assim, mas para a área de banheiro a gente aplica a C2. Isso é mito, então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, depende da aplicação da peça. Uma coisa bem importante é fazer a dupla colagem, né? Então, tanto uma quanto a outra vai ditar realmente o tamanho da peça. Ótimo, legal. Eu estou aprendendo aqui também, pessoal. Aqui, ó, tem mais uma pergunta. Qual a diferença das argamassas piso sobre piso 10 e 1 para a C3 flexível? O que muda das duas ali? Perfeito. A nossa C3 é a única do nosso portfólio que pode fazer a aplicação em churrasqueiras e áreas aquecidas, né? Então, a piso sobre piso não faz esse tipo de aplicação, então a principal diferença entre elas é realmente a aplicação em áreas aquecidas. Áreas aquecidas. Mas, por exemplo, assim, se nós vamos fazer uma sobreposição e eu posso utilizar a C3? Pode utilizar, dependendo do tamanho da peça, pode. Importante. Vamos sempre lembrar que é o tamanho da placa. Perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui. Qual argamassa utilizar para churrasqueiras, piscinas e saunas? Isso, como a gente comentou agora há pouco, realmente é a C3 que vai fazer esse tipo de aplicação. Ela tem uma formulação especial exclusivo para áreas que têm aquecido. Lembrando que, falando-se de lareira e churrasqueira, é a parte externa, não a parte interna, é a parte externa da sobreposição ali da peça. Bem lembrado, bem lembradinho. Outra pergunta aqui, Cássia. Qual argamassa indicada para peças grandes, para maiores de 60 a 60? Nós temos a C3 e a piso sobre piso que suportam até 1 metro, né? E nós temos a grandes formatos que também não tem aqui a pronta entrega, mas o Alberto sabe como tá pegando isso lá com a Votorantim, a gente pode fazer por encomenda, que são peças maiores, que então seria a nossa grandes formatos, que é como eu comentei lá no início, depende muito de onde vai fazer a aplicação, mas o ideal seria ou a nossa cola tudo ou a grandes formatos. Mas quando a gente fala, pegando a argamassa grandes formatos, tem necessidade de fazer a dupla argamassa embaixo e em cima na placa, né? Perfeito. Todas elas têm a indicação da fábrica. Para a garantia de 10 anos que a fábrica dá, existe um passo a passo de como utilizar. Um desses passos a passo é a dupla colagem, obrigatória em todas as argamassas. Então, a dupla colagem hoje, indicação da fábrica, é 8 kg por metro quadrado. Então, nada de fazer apenas pingos na peça, tem que passar a argamassa dos dois lados da peça para que faça a colagem, para que não haja desplacamento e muito menos fique oco as peças, né? Mas isso quando você fala da dupla colagem, também nasceu? Também na C1, a C2, essa é a indicação da fábrica. Essa é uma das perguntas mais recorrentes do nosso saque. Quando o pessoal do saque recebe esse tipo de tratativa, eles vão nas obras para verificar o que está ocorrendo. E eles identificam a não dupla colagem. Então, o saque dá como improcedente, porque não foi feito conforme a orientação da fábrica. Essa orientação está em todas as embalagens, através de QR Code. É só aplicar o celular ali, você vai ter um QR Code de um passo a passo de cada argamassa. E a dupla colagem é uma orientação em todas. Legal. Bem legal. Para lajes com tráfego, qual argamassa utilizar? Posso utilizar a C2 mesmo? Acredito que quando a pergunta veio aqui, para a área externa. Área externa. A área externa, como a gente vem comentando aqui, é realmente o tamanho da peça. Geralmente, nessas áreas externas, as peças são maiores, então indicaria a C3. A C3, certo. Tamanho da placa, pessoal. Sempre, a maior preocupação é o tamanho da placa. E o produto, para daí a gente definir qual argamassa utilizar. Perfeito. Para revestimento interno, normalmente é utilizado a C1. É válido também para revestimentos externos? Como a gente comentou, a C1 é apenas interno, pessoal. Às vezes querem baratear um pouco ali, né? Só que o barato acaba saindo caro, porque ela vai descolar, ela não suporta alto tráfego, ela é para uso interno. Então, a partir de externo, dependendo do tamanho da peça, a C2 para frente. Ótimo, bacana. Por que não utilizar a argamassa AC1 em garagem e em áreas externas? O que acontece muitas vezes? O pessoal vem de uma área interna, vem a garagem fechada e sai para o externo. Aí o que acontece? O cara quer aplicar a C1 dentro da garagem, onde está coberta, e vir para a C2 quando está lá de fora.
Pode fazer isso? Não. Não? O ideal mesmo é que utilize, então, toda a AC2, justamente por causa da alto tráfego, também agentes externos como chuvas e etc., não vai suportar uma C1, então o ideal é que se utilize a C2, para não ter desplacamento, não ter problemas futuros aí de peça. Entendido, bem entendido. Por que acontece de piso e revestimento soltário? Qual o procedimento correto da aplicação das argamassas? Acho que você explicou ali mais ou menos, né? Por que não está, mas se puder, por favor, repetir. Claro. Como eu comentei, né? É a pergunta campeã lá do nosso saque. O pessoal sempre questiona sobre esse tema, mas existe uma normativa e essa normativa fala justamente sobre a dupla colagem. Então, anota aí, 8 quilos por metro quadrado. É importante passar tanto na peça quanto na área que for a ser aplicada, para que ela não aconteça esse descolamento da peça. Também muito importante para não ter aqueles pisos empenados é saber fazer as juntas. Então, conforme o piso que você escolher, conversa com o balconista, conversa com o vendedor aqui da loja, eles vão saber te orientar em qual junta for fazer para aquele piso que você escolher, para que não ocorra o desplacamento. Legal, muito bem. Piso sobre piso, como aplicar? Cássia, esse tempo atrás eu peguei um pessoal, um cliente que ele comprou argamassa piso sobre piso e acabou descolando. Por que às vezes isso pode acontecer? Não é normal, mas por que pode acontecer? Primeiro, pode ter sido não feita dupla colagem, esse é o primeiro ponto. Segundo, o piso que foi receber essa sobreposição também é importante. Então, antes de você fazer uma sobreposição, é importante saber qual piso que tem embaixo. É sempre bom avisar o balconista, que ele vai saber te orientar bem certinho em relação a qual peça você pode colocar em cima de outra. Então, nós não orientamos, por exemplo, a fazer sobreposição de porcelanato sobre porcelanato. A massa do porcelanato, ela é branca, ela é uma massa mais mole. Então, ela vai trabalhar mais. O descolamento vai acontecer. Então, o ideal é que seja feito o porcelanato em cima de cerâmico ou contrapiso. Entendi. Mas é bem importante também, pessoal, aonde você vai aplicar, a região estar bem limpa, né? livre de cera. Se você limpava, se qualquer coisa, jogava cera, qualquer coisa que você fazia, se você faz uma sobreposição, estar bem limpinho. Está bem. A argamassa de sobreposição você pode aplicar também. Sabe aqueles pisos queimados que a gente fazia antes, que fica bem lisinho? O ideal é usar sobrepiso também, né? Sobrepiso. Entendido. Sobrepiso ou AC3. Você falou do porcelanato agora, acabou de falar, fazer uma sobreposição de porcelanato, que não faz, né? Quando falar de porcelanato, vamos placa branca. A argamassa necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser branca também a argamassa? Quando o porcelanato é claro, branquinho? Perfeito. Essa também é uma indicação da fábrica, que se usem argamassas brancas. Nós temos a C3 branca, piso sobre piso branca, justamente para esse tipo de material. Porque pode ocorrer manchas no piso. Como eu comentei, a massa do porcelanato ela é branca. Então, se você usar uma argamassa cinza, pode, com o tempo, as manchas irem subindo, porque ela é trabalhada com água. A água é um produto corrosivo. Muita gente não sabe, mas a água é extremamente corrosiva. Se você deixá-la por um período ali, um balde com água, por exemplo, em cima de um porcelanato, você vai ver que ele vai manchar. Por quê? Por causa da corrosão, por causa da argamassa, puxa essa água para cima e acaba fazendo essa mancha. Interessantíssimo. Rendimento da argamassa, você falou que é 8 quilos por metro quadrado. Perfeito. Né? As pessoas geralmente querem dar uma esticadinha, rende 3, 4 metros. Não. Pessoal, eu acho que a melhor forma de você economizar, confirma comigo, Cássia, Perfeito. é você aplicar o produto correto. Porque se você não aplica o produto correto, o que acontece? Na hora fica barato, mas a chance de você ter um problema é bem grande. E se você não aplicou o produto correto, a fábrica não consegue dar garantia. Tanto nós, como a Votoran, a Casa Santos, procura trabalhar com parceiros que tenham procedência. Aquele parceiro que a gente, se der qualquer probleminha, eles vão conseguir nos ajudar. Mas, para isso, é necessário, né, Cássia, aplicação correta, né, fazer o produto adequado, de uso correto, de forma correta. A gente não vai se incomodar, isso é fato. Cássia, eu queria falar com você de rejunte. A Votoran tem a rejunte flexível e porcelanato. Por que existe essa diferença do rejunte flexível e rejunte de porcelanato?
Perfeito, exatamente. Então nós temos essas duas linhas, vai vir novidade por aí nessa linha também logo mais para frente. Porém hoje o flexível seria para cerâmico mesmo e o resinado, né, seria para porcelanato. Ah, eu posso utilizar, acho que é uma das perguntas aí que o pessoal sempre faz para vocês. Eu posso utilizar o cerâmico no porcelanato? Não é indicação da fábrica, você pode utilizar, mas não é indicação. Durabilidade, por causa da junta, você não vai conseguir fazer uma junta tão seca com o cerâmico por ele ser mais areoso, ele vai danificar a sua peça porcelanato. Por isso que foi criado um rejunte exclusivamente para porcelanato, por ele ser mais fino e ter um acabamento mais delicado. Tanto que pode que se você aplicar o flexível no porcelanato, na realidade o rejunte ele faz uma junta de dilatação. Perfeito. Então quando você aplica o flexível no porcelanato, por ser uma juntinha mais fina, ele pode acabar trincando. Trincando. É isso mesmo? Força e trinca. Beleza. Exato. Lembrando que a Votorantim, os rejuntos, tanto o porcelanato quanto o flexível, são 24 meses de validade. Ambos são antimofo, então eles dão uma durabilidade maior. Eles não ficam com aqueles porinhos abertos, né, onde entra o fungo. Então, se você fizer na junta correta, na aplicação correta da fábrica, você vai ter um bom tempo de rejunte aí na sua peça. Muito legal. Deixa eu falar. Quando às vezes você aplica o rejunte, esses tempos atrás isso aconteceu, até o cliente acabou falando assim, mas manchou. É importantíssimo, pessoal, depois que você aplica a cerâmica, você fazer a limpeza da cerâmica antes de aplicar o rejunte. Por quê? Quando você aplica o rejunte, a sujeira que está embaixo pode misturar com o rejunte e acaba manchando o seu rejunte, principalmente se for um branco, se for um bege. Então é muito importante, fala para o pedreiro, limpa bem antes de você aplicar o rejunte para que você não tenha nenhum tipo de problema. Perfeito. E lembrando que as nossas argamassas, elas em 24 horas já podem rejuntar. Então você fez um piso lá do seu banheiro com uma AC1, aguarda 24 horas, faz a limpeza desse piso e aí já pode rejuntar. Ótimo, Cássia. Tenho bastante a agradecer, fico muito satisfeito, eu acho que o pessoal conseguiram entender, conseguimos passar um pouquinho do que é argamassa. A Casa Santos agora para o mês de abril vai entrar com uma campanha com relação às argamassas de Votoran. E produto novo. Produto novo, com certeza. Com certeza. E a Casa Santos está aqui, pessoal, para tirar qualquer dúvida. Chega no balcão, se eu não souber responder, eu vou ligar para a Cássia para mim poder te responder de uma forma correta e bem tranquila. Aguarde a gente, mês de abril vem fervendo em promoção aí. Aproveita, pessoal. Prazer, viu? Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.